Olá a todos, prazer estar aqui com vocês em mais uma aula ao vivo. Hoje falando de medicina do sono e recebendo aqui, daqui a pouquinho, o Dr. Meire Cruz, ele que é um português e que vai falar pra gente aí um pouco mais sobre a medicina do sono e a importância desse hábito na nossa vida, né? Aprofundar um pouquinho esse hábito que é um dos pilares da prática integral. Então, bora lá. Dr. Miguel Meire Cruz, boa noite. Vamos esperar ver. Olá, boa Oi, noite. boa noite. Estão-me a ouvir bem? Tudo bom? Estou te ouvindo super bem. E você? Tudo bem, Ju. Obrigado. Boa noite. Então tá bom. Então, Bom, primeiramente eu queria agradecer sua presença aqui, queria que você se apresentasse, obviamente, e agradecer muito por você estar às quartas-feiras eu recebo especialistas, né, nos hábitos que são a base aí da prática integral e da saúde. E receber você é uma honra, uma pessoa que está aí com um propósito imenso. E queria que você mesmo se apresentasse contando aí do seu propósito. não, eu sou um estudioso da medicina do sono há muito tempo. Sou médico dentista em Portugal e sou especialista europeu em medicina do sono. Neste momento, dirijo a unidade de sono do Centro Cardiovascular da Faculdade de Medicina de Lisboa e o Centro Europeu do Sono em Portugal e no Brasil. E Muito bom. dedico a minha vida Chegando à no clínica, Brasil. à clínica e à investigação em medicina do sono. E, portanto, é um prazer estar aqui a partilhar um pouco daquilo que sei. Que bom, que bom. Vamos bater um papo bom e levar aí uma informação muito poderosa, né, para as pessoas. Então, primeiramente, queria contar para vocês que o Centro Europeu do Sono, que ficava lá em Lisboa, agora está tomando uma proporção mundial e chegando aí com uma unidade no Brasil, né? E eu estou muito feliz por ser parceira desse projeto, porque eu acredito muito que as pessoas têm que olhar para esse hábito para melhorarem a sua qualidade de vida, prioritariamente olhar para o sono. Sem dúvida, Fala um sem dúvida pouquinho nenhuma. desse Centro Europeu do Sem, Sono. sem dúvida, olha, o Centro Europeu do Sono é um projeto que nasceu em 2017. Foi fundado com o propósito de uniformizar técnicas e padronizar estándares de cuidados no contexto da medicina do sono e da cronobiologia clínica. Na realidade, o Centro Europeu do Sono é um centro de referência, como outros centros de sono, e que, no fundo, presta cuidados de uma forma padronizada, e é isso que, na verdade, eu tentei trazer para o Brasil, nomeadamente para São Paulo, que é uma forma de nós, na realidade, sabermos uma das coisas, um dos problemas do sono é que pode ser visto sob múltiplas perspectivas. E é multidisciplinar, tem essa vantagem, porque de facto a multidisciplinaridade caracteriza como uma vantagem a medicina do sono, mas tem outros problemas. É que dependendo dos olhos que vêm, se é um psicólogo, se é um psiquiatra, se é um clínico geral, se é uma medicina interna, se é um colega de pneumologista, de otorrino ou de atividade física, tem tendência a focar-se num aspecto e a perder muitas vezes o escopo global do paciente, que em qualquer especialidade clínica é importante. E no caso dos dentistas também. Nos casos dos dentistas, por exemplo, é paradigmático até. Quer dizer, nós vemos muito frequentemente os dentistas olham para a apneia obstrutiva do sono, olham como um problema respiratório, que de facto é um problema frequente e é um problema que tem um impacto clínico importante, quer a nível individual, quer na sociedade. Porém, é muitíssimo frequente que a apneia obstrutiva do sono surja com outras comorbidades. E para além disso, antes disto, está a questão daquilo que são as componentes volitivas relacionadas com o sono. Portanto, os maus hábitos e maus padrões de sono adquiridos desde jovens, desde crianças, muitas vezes no contexto familiar,
e que se perpetuam pela vida e que condicionam, a par com aquelas patologias que vamos a ganhar por diferentes motivos, perpetuam e muitas vezes potenciam esses quadros. E isto é importante ter a noção, é que o sono, como eu costumo chamar, é a medicina interna da noite. E a medicina interna da noite porque ocupa-nos uma vastidão tão grande, tem uma influência sobre um vasto número de órgãos, sistemas, desde a molécula até aos aspectos clínicos mais óbvios. E de facto nós podemos fazer tanto pelo sono, mas fazemos muito pouco. Na realidade ainda fazemos muito pouco. Apesar de nos últimos 30 anos a medicina do sono ter desenvolvido e ter evoluído de uma forma relativamente favorável no que respeita às possibilidades de diagnóstico e aos cuidados que se tem, às atenções que se tem, porque há 15 anos atrás era muito frequente nós vemos um paciente, por exemplo, sentar-se no nosso gabinete e nós perguntarmos se dorme bem ou mal, e ele dizer, eu durmo bem, eu durmo em todo o lado, como se dormir em todo o lado fosse sinónimo de dormir bem, não é? E, portanto, isto é realmente a medicina do sono é uma medicina de futuro. É uma especialidade de futuro e, de facto, o sono constitui um dos pilares da vida saudável, não é? Da saúde. Da saúde. E não tem como ter saúde sem sono, né? As pessoas, eu acho que estão dando de ombros para esse hábito que é tão importante e viciando-se num celular, ficando até tarde assistindo uma série. E tem algumas questões sobre o sono que deveriam até ser ensinadas nas próprias escolas, né? Dado orientações para os pais. Quando a gente teve a oportunidade de sentar e conversar aí sobre o Centro Europeu, você citou algumas pesquisas que têm sido feitas mundialmente aí com crianças e famílias, né? Dizendo que tem se diminuído o tempo, né? Conta pra gente um pouquinho aí do que tem hoje sido estudado na ciência sobre o que está acontecendo com essas famílias, né? Bom, antes de mais é importante nós contextualizarmos o sono no percurso de vida. Nós, muitas vezes, e as pessoas que têm um escopo mais diminuído naquilo que diz respeito ao conhecimento da ciência do sono, muitas vezes olha para um momento e nós temos que contextualizar na dinâmica que é a vida. Portanto, o sono no bebê, na criança pré-escolar, no adolescente, no adulto saudável, no idoso saudável, no adulto doente, no idoso doente com determinadas patologias e depois na idade avançada, mais avançada, tem uma enorme variabilidade. Essa variabilidade aumenta muito nos primeiros anos de vida. Ou seja, um bebê, quando nasce, dorme 17, 19 horas por dia, intervalando o espaço de sono para comer, basicamente, e na criança em idade pré-escolar pode ter necessidade de 12 horas de sono, com 10 horas a permanecerem ainda na pré-adolescência e na adolescência, e depois descer dramaticamente durante o período de desenvolvimento, já na fase da adolescência, concomitantemente com alterações fisiológicas que nos fazem, por exemplo, atrasar o sono. É muito comum, após a puberdade, o adolescente passar a deitar-se mais tarde e, se pudesse, acordar mais tarde. O problema é que não pode. E estas coisas todas são importantes realmente porque nós vivemos numa sociedade com regras. Essas regras não têm atenção, ou não têm aquela atenção que deveria ter à individualidade no que respeita à saúde do sono em particular, e isso condiciona que estas crianças e depois os adultos tínhamos todos horas de sono muito inferiores àquelas que são preconizadas e àquelas que vos dei agora como referência. Por exemplo, num estudo que nós desenvolvemos há uns anos em Portugal, em que fomos ver quais eram as horas de sono de crianças na pré-escola, e que fomos relacionar essas horas de sono com alguns parâmetros metabólicos, nomeadamente os índices de glicémia, nós aquilo que verificámos é que as crianças que deveriam dormir 11 a 12 horas, dormiam 7 horas. 7. Portanto, é quase metade daquilo que deveriam dormir. E quando estas crianças acordam para ir para a escola,
uma das tendências que tem imediata é comer alimentos açucarados. E claro que isto também está inserido aqui um comportamento alterado dos pais uma vicissitude dos contextos educacionais, etc., que geram muitos problemas, porque quer dizer, se uma criança tem privação de sono, nós sabemos que ao ter privação de sono mudamos algumas hormonas que são importantes, por exemplo, para o controle do apetite e da saciedade, e elas invertem, a leptina e a grelina, nomeadamente, invertem a sua ação. Quando invertem a sua ação, promovem um conjunto de mecanismos que não deveriam suceder dessa forma e que passam a suceder, nomeadamente aqueles mecanismos que conduzem para o risco de obesidade, para o risco de doença metabólica, etc. Para além disto, do ponto de vista da amígdala no cérebro, existem circuitos que se alteram também com a privação de sono. Ou seja, nós tendemos a buscar de imediato o prazer. E o prazer a vários níveis, nomeadamente na alimentação. E quando se vai tentar buscar este prazer na alimentação, isto traduz-se nestas crianças, por exemplo, irem comer um café da manhã rico em açúcares, rico em alimentos de alto valor energético, que condicionam aumento dos índices glicémicos, que são potenciados, por sua vez, por esta alteração hormonal que já existe pela privação de sono. Ou seja, isto, no fundo, vai representar o quê? Um risco muito aumentado de o futuro destes jovens ser um futuro com obesidade, com síndrome metabólica, com hipertensão arterial, com aterosclerose, com doenças cardiovasculares diversas e com um risco de mortalidade precoce ou com um risco de morbilidade significativa, com prejuízo quer do indivíduo, da coletividade em que ele se insere e depois dos custos para a saúde e da economia da saúde em geral, não é? Com certeza, com certeza. E aí você abordou um ponto que eu acho importantíssimo, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? E nessa pandemia, queria que depois você comentasse aí se você sentiu um aumento ou não dos transtornos do sono na pandemia. Mas antes eu queria falar de um outro tema, que é as doenças metabólicas e a obesidade em especial, que já foi comprovado cientificamente que é um parâmetro muito importante de agravamento do Covid, né? As pessoas que são obesas, elas têm uma tendência a agravar mais. Então, o que a gente vê na literatura e o que já foi comprovado é que a mudança, você mexer com o sono, né? Você ter um sono diminuído, não olhar para esse horário que você vai dormir, não se atentar a isso, não se atentar a ir fazer uma consulta da medicina do sono, não se atentar a curar uma insônia, a praticar uma atividade física ou um relaxamento, uma meditação que leve a um melhor sono, vai sim e pode levar a pessoa à obesidade, porque está mexendo nesse ciclo metabólico inteiro. Né? Explica um pouquinho para a gente o que hoje tem aí de estudo na área e para embasar isso. Tudo isso, bem, falaste aqui em várias coisas que se intercruzam e que, obviamente, todas elas têm a ligação, mas em diversos aspectos, nós, por exemplo, respondendo a uma pergunta, uma das coisas que vimos e publicámos, na realidade, já em 2021, saiu na semana passada este artigo que publicámos com o Uri Mandelkorn e o David Gozal, no Journal of Clinical Sleep Medicine, demonstramos que realmente houve um acréscimo de distúrbios do sono, de alterações dos padrões de sono nas famílias em várias partes do mundo. Portanto, isto foi uma coisa que ocorreu de forma standard nos vários países do mundo. E isto tem implicações, e teve implicações, e vai ter, até porque os países estão sincronizados quanto à viagem da Covid, não é? Mas isto tem implicações e vai ter implicações graves, provavelmente, nos hábitos, no standard de sono, digamos assim, e nas consequências, nomeadamente as metabólicas, cardiometabólicas, que isto pode ter. Por exemplo, nós passamos a ter, nós temos um conjunto grande de pessoas, cerca de 84% de um grupo de pacientes avaliado no contexto da Covid, afirmou que alterou os seus padrões de sono e que se sente pior
após o confinamento, por exemplo, após a questão do confinamento. Isto origina nas pessoas, em determinadas pessoas mais vulneráveis, origina um risco aumentado para várias doenças, não só relacionadas com cardiometabólicas, mas nomeadamente as cardiometabólicas. E qual é o interesse das cardiometabólicas? É que as doenças cardiometabólicas são a representante número 1 de patologia do sono, de patologia do sono, desculpem, a representante número 1 de causa mortalidade no mundo atual. E em vários países isto é evidente. Ora, a ligação do sono com o risco cardiometabólico surge a vários níveis. Por um lado, é verdade que isto que eu expliquei, com a inversão hormonal destas duas hormonas e de outras, por exemplo, o cortisol, a hormona do stress, isto acontece. E isto favorece, por exemplo, uma ativação simpática por parte do sistema nervoso autónomo. Essa ativação simpática desenvolve múltiplos mecanismos de risco, de stress, de excitação, que gera uma instabilidade, quer do próprio sono, quer da pressão arterial, quer das componentes gerais de controle do nosso organismo. Por outro lado, por exemplo, imagino que as pessoas que, e nomeadamente neste perfil de pessoas, neste perfil do ponto de vista de saúde, contemplando o bem-estar, o aspecto físico, etc. As pessoas que se sentem mal com a sua imagem, com o seu corpo, com a sua vida, e que se privam de sono, passam-se a sentir pior. Portanto, se nós aplicarmos, por exemplo, uma escala utilizada muito frequentemente para avaliar o potencial de perfil negativo da pessoa, de ser negativista, que é o perfil de catastrofização, nos pacientes que têm privação de sono, o perfil de catastrofização é muito mais frequente do que nos pacientes que não têm esta privação de sono. E isso vai desencadear com que aspectos também psicossomáticos, que muitas vezes nós descartamos do aspecto cardiometabólico, ou seja, aspectos relacionados com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com um conjunto de parâmetros psiquiátricos e psicológicos, vão contribuir eles próprios para um aumento deste risco cardiometabólico. E não há dúvidas nenhumas, isto não é especulação, isto é demonstração de ciência. Obviamente, todas estas componentes interagem umas com as outras, aumentando cada vez mais o potencial. E repare porque é que se fala e qual é a importância de se falar sempre no sono, e estamos a aproximar-nos agora, daqui a um mês, temos o Dia Mundial do Sono, que se celebra em março, e a importância disso... Diga, 19 de março. A questão é que o sono é algo que nós temos à nossa mão, perfeitamente passível de ser alterado em termos de comportamento, gratuito, porque ninguém paga para dormir, é uma necessidade inequívoca. E nós temos... Né? Como? Um elixir, né? Gratuito. E na verdade, é um verdadeiro elixir da juventude. Ou seja, as pessoas que querem e que se envolvem em programas cosméticos, em programas de estéticos, etc. Claro que isto não é a panaceia, claro que isto não é o milagre. Mas é verdade, é uma verdade indubitável, que o sono, aplicado nesse contexto, favorece, a nível objetivo, alguns parâmetros objetivos, por exemplo, a síntese de colagênio, a luminosidade da pele, o turnover desse colagênio, são alterados em pacientes que têm privação de sono comparativamente com pacientes que dormem bem. E pacientes que dormem bem têm objetivamente, quando nós vamos avaliar, ou por fotografia ou por análise histológica da pele, têm objetivamente melhores parâmetros no que respeita à saúde da pele, à saúde da derme, a todos os aspectos de qualificação estética, comparativamente com aqueles que não fazem um sono adequado. E, portanto, quer dizer, nós perderíamos aqui dias e dias a falar sobre o sono em cada um dos sistemas. Até porque, fazendo uma correlação aí com a parte estética que você falou, a pessoa que dorme bem, dorme cedo, dorme profundo, ela acorda com uma energia vital muito forte, né? Muito boa. Passando uma moto aqui. Desculpa.
desculpa, pessoal. Não. Ela acorda com uma energia muito forte e se permite treinar, se permite pensar na alimentação. É um ciclo virtuoso, né? Agora, quando você já acorda cansado, tem a história do querer mais açúcar, carboidrato, e aí desânimo para treinar, para fazer sua atividade física, enfim, é um ciclo vicioso, né? Então, mexer nesse ciclo, né, de hábito é muito importante até para efetivar essa questão estética, né? Sem dúvida nenhuma. E até eu faço aqui uma outra provocação. É que o sono, quando falamos na relação entre sono, por exemplo, e atividade física, e treinamento, digamos assim, e treino, quer a nível da atividade física geral, quer a nível do rendimento, do alto rendimento. Nós temos o sono a atuar por várias vias. Ou seja, o sono é necessário para complementar a atividade física, porque é no sono que, por exemplo, se realiza a recuperação do ponto de vista muscular. A recuperação, há determinadas proteínas que são sintetizadas durante o sono, ou por via de elementos que são libertados durante o sono. Por outro lado, quem não dorme adequadamente, portanto, claro que a proteína favorece, muitas proteínas membranares ou muitas proteínas da constituição de diversas estruturas favorecem essa recuperação, favorecem os resultados também do ponto de vista anabólico ou catabólico do exercício, mas depois do outro ponto de vista, quem pratica exercício físico para fins de saúde ou quem pratica exercício físico para fins de rendimento também precisa de dormir bem, porque se não dormir bem, muitas vezes o que acontece é como acontece com o exercício físico, quando se pratica um exercício físico para cima de uma intensidade determinada e para cima de uma duração determinada, passa a fazer mal ao colesterol. E, portanto, aquilo que nós queremos, que é melhorar a saúde, nós estamos, na verdade, muitas vezes, quando sobrevalorizamos o exercício físico, estamos a ir no sentido inverso. E em relação ao sono para o exercício também. A curvinha. A curva em 1, exatamente. A curva em 1 e que mostra claramente a tendência que há com um diverso número de funções, mas com o sono em particular. E nós não nos podemos esquecer também, partindo do princípio que nós dormimos 1/3 da vida. Nós fomos preparados, nós seres humanos, fomos desenhados para ter duas características no nosso sono complementares e importantíssimas. Uma, dormir durante a noite. E dormir durante a noite é essencial, não é válida aquelas conclusões que alguns, isso é uma perda de tempo, eu gosto de dormir pouco, e eu posso dormir a qualquer altura do dia, não é igual. Dormirmos durante a noite... Eu sou diurno, eu sou noturno, né? E isso é importantíssimo, mas mesmo quem é noturno, seja quem for, matutino ou vespertino, o sono durante a noite não é igual ao sono durante o dia. E, portanto, o sono que é passado durante as horas noturnas tem funções diferentes do que aquelas que têm a função da siesta, por exemplo, que é muito importante, por exemplo, nas crianças até aos 5 anos, e os estudos têm demonstrado também, por exemplo, a Jodie Owens e a Jodie Mindel têm demonstrado isso, americanas que estudam as crianças pediátricas, e, portanto, têm demonstrado isso, até aos 5 anos é importantíssima a siesta. Depois passa a ser em algumas pessoas. Eu continuo achando que para mim é bem importante, viu? É isso que eu dizia, era isso que eu ia dizer. É que para algumas pessoas a siesta é fundamental. Quer por prazer, que também é importante no contexto global de saúde, quer por necessidade fisiológica e por complemento às funções que muitas vezes não são, porque uma pessoa tem um cronotipo vespertino ou matutino e, portanto, as pessoas funcionam de forma diferente a esse nível, mas o sono fundamental, aquele chamado core sleep, deve ser à noite. E é indispensável que seja à noite. Portanto, se uma pessoa dormir todos os dias o mesmo tempo, mesmo que cumpra as 7, 8 horas o que tiver destinado como ideal, mas durante o dia, não tem as suas funções otimizadas e vai provavelmente sofrer com isso no médio a longo prazo. Para se adequar ao ciclo circadiano, né? Que é o ciclo noite e dia, lua e sol, né? Esse é um aspecto importante e que nós falamos pouco nisso. O ciclo circadiano, para quem não sabe,
O ciclo circadiano quer dizer, bem do latim, cerca de um dia. De um dia, efetivamente, do dia solar. Quando dizemos circadiano é o dia solar. Portanto, é aquele dia que corresponde às 24,3, 4, 5, dependendo dos autores, discute-se que tem um pouco mais dos 24 horas dos nossos relógios de pulso. E isso é importante porquê? Porque, de facto, ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, é este ciclo solar, o aparecimento do Sol e depois o aparecimento da escuridão, que vincula as células a um horário e a um padrão temporal determinado. Nós desenvolvemos a um ritmo que é... Exatamente, ou seja, as nossas células criaram uma maquinaria no ser humano e nos mamíferos, chamado relógio temporal circadiano, ou sistema temporal circadiano, relógio biológico, que tem esse período de um dia, tem essas tais 24 horas, e é por isso que nós, ao sincronizarmos com a noite-dia, com a luz-escuridão, nós habituámos-nos, porque há funções que são favoráveis à noite e funções que são favoráveis do dia, habituámos a que o sono se manifestasse durante a noite. E durante o dia nós, humanos, que temos o relógio desta forma, nós desempenhamos a nossa função motor, várias funções motoras, intelectuais, etc., com muito mais predisposição para o sucesso. Porque, no fundo, a existência de relógios biológicos é tentar arranjar um nicho temporal propenso para o sucesso de determinadas funções. E consegue-o. Nós é que, atrevidamente, achando que podemos confrontar ou conflituar com a natureza, tentamos mudar as regras. Mas quando tentamos mudar as regras, pagamos caro por isso. E, portanto, sabemos que temos mais doença, mais morte, etc, etc. Sim. E eu tenho uma curiosidade para te perguntar, até para a gente fechar essa live, que ela vai ter um pouquinho menos de uma hora. Miguel, você que está aí em vários lugares do mundo, né? Você atende, viaja, acompanha grupos de ciência. Por ser um hábito tão importante, e a gente sabe que quando se investe em prevenção, olhando para esse hábito do sono, educando a população para uma higienização do sono, se ganha muito em relação a essas doenças que são crônicas e tal. Em algum lugar do mundo, porque no Brasil a resposta é não, em algum lugar do mundo, os governos olham para isso, fazem campanhas disso, ou você não encontra isso ainda? Na verdade, em alguns países do mundo, os governos têm sido estimulados pela ciência, nomeadamente pelos académicos, pelos cientistas, a realmente olhar o sono com outros olhos. E uma forma persuasiva de estimular os olhos governamentais é mostrar que os custos associados à saúde podem diminuir com um sono adequado. Isso tem sido demonstrado, por exemplo, na Finlândia, tem sido mostrado. Aliás, em Portugal, por exemplo, o governo associou-se a uma campanha recente sobre o sono nas escolas, sobre a importância do sono nas crianças. Alguns países europeus e americanos têm alterado, por exemplo, os horários escolares com a noção de que o rendimento das crianças e a produtividade das crianças e, por outro lado, também a ocorrência de determinadas doenças ou exacerbação de sintomas como a hiperatividade nos pacientes com neurodesenvolvimento alterado, etc., nas crianças com neurodesenvolvimento alterado, podem sofrer por um sono inadequado. Então o que se fez, vários países fizeram isso, foi alterar, em prol da evidência, portanto, como existe evidência reunida sobre isso, alterar o horário do início das escolas, e isso fez com que aumentasse o tempo de sono. E aumentando o tempo de sono, aumenta a produtividade dessas crianças e diminui o risco de elas virem a sofrer, e com isso os governos ganham, como disse, em termos de economia, porque os custos que têm, eventualmente, com as doenças no futuro, são menores. Contudo, isto é uma questão passa muito por o comportamento das populações. E nós sabemos, por exemplo, que a variabilidade também respeita ao status socioeconómico das populações. Quer dizer, nós vemos diferentes comportamentos, diferentes padrões de sono, diferentes ocorrências em termos patológicos,
e diferentes adesões a bons hábitos, dependendo do status socioeconómico e status sociocultural também dos pacientes. Portanto, isto é uma questão de educação também. Então, a relação é, quanto mais pobre a região, pior a relação. Nem sempre, nem sempre, Nem nem sempre. sempre. Depende dos olhos que olham e da perspectiva em que olhamos. Porque, por exemplo, nós sabemos que as pessoas com maior capacidade têm outro tipo de comportamentos, nomeadamente o consumo de álcool, tem mais stress, tem o consumo de álcool também em termos de convívio, etc. E a tecnologia, né? E a tecnologia, essa é uma outra questão importante nas crianças, fundamentalmente, porque nós sabemos que, exatamente, voltando um pouco atrás ali à cronobiologia e aos ritmos circadianos, exatamente porque ao longo de milhares e milhares de anos os nossos órgãos foram-se habituando a orquestrar as suas funções com base na luz do dia, e nós temos a capacidade de, ao longo do tempo, nós percepcionar a intensidade do sol, por exemplo, durante o dia, e isso faz com que nós, quando chegamos ao final do dia, tenhamos a percepção interior de que vamos preparar-nos para ir para a cama e para ir dormir. Quando nós usamos tecnologias como os iPhones, os smartphones, as telas de computador, quando estamos com demasiada iluminação externa, nós estamos a contrariar, sobretudo ao fim do dia, à noite, nós estamos a contrariar aquilo que o relógio biológico naturalmente está preparado para fazer, que é aumentar a secreção de melatonina, que é uma hormona que chama ao sono, e com isso preparar-nos, no geral, para irmos dormir. Ora, quando olhamos para um celular, às 10 da noite, estamos claramente a dizer ao relógio biológico que está enganado. E tentamos acertá-lo, mas acertá-lo de forma errada. E isso tem consequências no sono e consequência noutras funções que são afetadas diretamente pelo relógio biológico. O nosso relógio biológico, nós olhamos muito para o sono, mas o relógio biológico regula virtualmente todas as funções que nós temos no organismo. E, portanto, quando mudamos a função do sono, mudamos muitas funções que estão acopladas ao sono. Sim. Não, perfeito, perfeito. Olha, muitas outras perguntas, mas nós precisamos dormir, né? 9 horas, no máximo, já é hora de começar a desligar essas telas. Foi um prazer enorme ter você aqui. Esse assunto é interessantíssimo. Muito feliz que a ciência tem permeado isso, né, ao longo dos anos aí, que tem pessoas como você aí batalhando para que essa ciência não pare mesmo, que a gente consiga cada vez mais colocar essa ciência de forma simples para a população, e aí eu acho que lives como essa, o próprio o propósito do Centro Europeu do Sono, também chegando em outros países, também é esse, né? Popularizar essa informação de forma fácil e levar de forma prática como as pessoas melhorarem o sono na vida delas, porque, como você mesmo falou, é uma questão de educação. E aí, estamos nós aqui para sermos educadores. Só colocar uma questão a propósito de estarmos a falar no Centro Europeu do Sono, ou de qualquer centro do sono. É importante que as pessoas também entendam que, se têm manifestações ou se sentem inconformadas com o seu sono, nós, neste século, temos à disposição diversos sistemas diagnósticos, diversos colegas formados em sono que podem ajudar o paciente facilmente. E muitas vezes não há, porque é um temor das pessoas, medicamentos, eu não quero medicamentos para tomar. Muitas vezes não passa por medicamentos, passa por alteração de hábitos, passa pela regulamentação no que respeita a padrões de comportamento da vida diária, que influenciam vários domínios da vida, de facto. E, portanto, é fácil nós termos um sono adequado. E para isso é preciso uma anamnese, um questionário muito importante, e para detectar tudo isso, né? Muito bom. Estamos juntos nessa batalha, levando saúde aí para a população. É um prazer enorme. Muito obrigado, foi um prazer também. Outros assuntos e outros eventos aí sobre sono. Conte comigo. Com certeza. Encontramos por aí. Um beijo grande, tá? ótimo sono para você. Tchau, tchau, para ti também. E para todos os que nos estão a acompanhar. Um bom sono. Até mais, pessoal. Obrigada. Eu vou deixar a sala
podem acessar e mandar para os seus amigos. E curtam lá o Centro Europeu do Sono Brasil, tá bom? Eu vou deixar lá no meu link também do Stories. Um beijo grande. Até. Obrigada, Até Fiel. a próxima. Tchau, tchau. É.